Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Se inscreva hoje mesmo. É só você apertar aí embaixo, inscrever-se, pronto, você já está inscrito. Tá legal? Vamos nessa, vamos então falar. É a mensagem de hoje. A mensagem é muito rápida, ela até surgiu, queridos, da mensagem que nós falamos sobre a ressurreição de Mateus, né? Mateus capítulo 27, se não me engano, é isso? Em que nós vimos ali pessoas que ressuscitaram. Inclusive teve um abençoado lá no WhatsApp, que ele falou comigo: André, será que ali não é que essas pessoas viviam nos túmulos, né, e saíram quando viram Jesus? Eu falei para ele, falei assim: abençoado, pode até ser. É uma passagem bastante obscura, né, porque nós podemos entender ela desta maneira, né, mas também podemos entender como a ressurreição. Mas o ponto principal da mensagem foi mostrar que aquela ressurreição não tem nada a ver com a ressurreição do último dia. E aí eu falei de 3 ressurreições, que é o assunto que nós vamos falar. Um assunto que eu acho muito importante, que vai nos ajudar a entender melhor a questão da ressurreição dos mortos. Mas é rápido, tá bom? Então, abençoados, como eu falei ontem, na verdade, existem, biblicamente falando, 2 tipos de ressurreições. A ressurreição física, né, a física, e a espiritual. São 2, tá? A ressurreição física é o quê? É a volta à vida de quem já morreu. E a Bíblia aponta alguns personagens que já passaram por essa situação, inclusive Jesus. No Antigo Testamento nós temos a história da viúva de Sarepta, quando o profeta Elias ressuscitou o filho dessa viúva. No Novo Testamento nós encontramos a ressurreição de Lázaro. Essa passagem da Sarepta, ela está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 ao 24. Eu não vou ler, tá? Vai lá e leia essa ressurreição que houve, que o profeta Elias fez. No Novo Testamento nós encontramos Lázaro, foi ressuscitado por Jesus. Se encontra em João, capítulo 11, versículo 38 ao 44. A filha de Jairo também era um homem, naqueles dias, que tinha pessoas, era um homem eminente daqueles dias. Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. E a própria ressurreição de Jesus Cristo, que vamos falar um pouquinho mais na frente sobre ela. Então, meus amados irmãos, estas ressurreições tiveram o quê? Seus objetivos e finalidades, que eu não vou aqui entrar em detalhes sobre objetivos e finalidades dessas 2 ressurreições, que são 3, você vai entender isso. São 2, mas são 3, pela diferença que houve, vocês vão entender daqui a pouco. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque senão vai ficar muito grande, que não é o caso aqui. A ressurreição de Cristo, agora eu vou falar dessa ressurreição, que eu entendo como sendo uma terceira, foi diferente. Por quê? Porque os outros personagens que eu citei, eles ressuscitaram, porém voltaram a experimentar a morte física novamente. Ou seja, morreram de novo. E Cristo não. Cristo venceu a morte, de fato. Então, por isso que eu classifiquei como 3. Porque a ressurreição que é espiritual, essa é uma ressurreição escatológica, eu vou falar dela daqui a pouco. É uma ressurreição do último dia, do juízo final, que já aconteceu, não vai acontecer, outro detalhe também, porque nós pregamos nessa linha, tá bom? Existe a ressurreição que é vista como um milagre, e existe a ressurreição única de Cristo, que esse venceu a morte física de fato. Não voltou a morrer mais, tá bom? Então a ressurreição de Cristo, ela foi única, e não haverá ressurreição como houve com Cristo neste mundo. Ele foi único, esqueça. Já a ressurreição escatológica, a ressurreição do último dia, que é a ressurreição espiritual, também foi diferente e única, porque essa ressurreição aconteceu, atenção, quando os mortos que morreram antes da segunda vinda de Cristo. E quando foi a segunda vinda de Cristo? Ano 70 depois de Cristo, primeira era cristã, o ano 70, não é 1970. Então aconteceu quando os mortos que morreram antes da segunda vinda de Cristo, esses morreram espiritualmente. O que acontecia com essas pessoas? Elas morriam fisicamente e morriam também espiritualmente. Os seus espíritos, eles ficavam presos no Hades, ou Sheol, que é a mesma coisa, ou sepultura, que é a mesma coisa, ou inferno, que também é a mesma coisa. Então eles ficavam presos.
Então, estes que morreram antes do ano 70, eles tiveram que esperar a retirada daquilo que as mantinham, ou os mantinham, em morte espiritual. E o que mantinha essas pessoas em morte espiritual? O pecado. E isto só foi possível o quê? A retirada do pecado, quando a lei de Moisés e toda a legislação do Israel bíblico caiu juntamente com o templo e a cidade de Jerusalém, no ano 70. Então nós podemos encontrar em vários versículos no Novo Testamento, traz essa referência, fala da segunda morte, como por exemplo, o livro histórico de João, capítulo 5, versículo 28 e 29, fala dessa segunda morte, que é a espiritual. Romanos, capítulo 5, versículo 12, e Apocalipse 2:11, entre outros. Mas eu só trouxe esses três, atenção. Bom, abençoados, como eu falei para vocês que seria uma mensagem rápida, mas que vai nos ajudar a entender essa questão da ressurreição bíblica, tá? O importante é vocês entenderem que a Bíblia trata de duas ressurreições. Uma que veio, aqueles que viveram voltaram a viver novamente depois que morreram, e nesse caso aí entra o de Jesus, que são três, tá? Porque a ressurreição de Jesus foi totalmente diferente. Então essas pessoas que viveram um dia voltaram a viver novamente, aqui nesta vida, sendo que depois elas morreram. Houve essa ressurreição especial que foi de Cristo, este não voltou a morrer novamente, e existiu a segunda ressurreição, que é a ressurreição escatológica do último dia, a ressurreição espiritual, que é considerado como a segunda morte, que houve, conforme eu falei, no último dia, ligado a essa questão toda do ano 70 ali, da vinda de Cristo. Nós vimos que a causa dessa morte espiritual foi o pecado. Nós vimos também que houve dois tipos de morte, a física e a morte espiritual causada pelo pecado. A física nem tanto, né? A física não foi nem causada tanto pelo pecado. A física é questão de dias mesmo. Então, tem pessoas que morreram aí e viveram uma vida, vamos dizer assim, uma vida exemplar, vamos dizer assim. Então, é causada pelo pecado, a morte física, que ninguém escapou, né? Ou escapará, ainda que haja um milagre de ressurreição nos dias de hoje. André, é possível haver um milagre de ressurreição nos dias de hoje? Claro que existe. Existe a possibilidade. Sendo que se houver, essa pessoa vai morrer novamente. Eu não queria isso, mas enfim, tem gente que almeja, né? O Senhor ressuscita ali. E a morte espiritual que vimos ali, essa foi vencida, conhecida como a segunda morte, quando a lei de Moisés foi retirada do mundo, foi tragada. Tragada foi a morte na vitória, lembra desse texto? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, quando diz que essa morte, essa segunda morte foi tragada. Ela foi tragada quando houve a destruição da era presente que eles viviam, né? Todos aqueles atores daqueles dias, atores históricos, tá bom, abençoados? Todos os atores históricos envolvidos. E depois do ano 70, essa morte foi tragada, como é o nosso caso hoje. É claro, queridos, que falar sobre ressurreição é um assunto interessante. Eu tenho aqui no canal várias mensagens onde eu abordo várias formas de ressurreição, vários textos, vários contextos, trago vários originais também. Eu criei uma playlist especial para você aí, que se dedica a estudar melhor a ressurreição bíblica, né? Porque muita gente faz muita confusão. Eu criei uma playlist para vocês, tá legal? Vai lá e vejam todas, porque eu tenho certeza que vai ajudar a sedimentar melhor esse entendimento. Tá bom, meus queridos? Como eu falei, é uma mensagem rápida, até que eu estiquei bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, irmãos. Gostaram? Se gostou, deixa um like aí, comente, tá? Que seja crítico, não seja deselegante, né? Eu não gosto de deselegância. Às vezes a pessoa fala assim, André, esse herege, tá chato isso, né? E revejam aí se for o caso, se você não entendeu, tá bom? Graça e paz, um beijo no coração de todos, tá bom? E até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.